Olá, já tem muito tempo que eu tô querendo falar um pouco sobre a nossa insignificância perante esse mundo real atualmente. Eu tenho passado alguns tempos pensando, refletindo, tentando entender alguns sentimentos, emoções, de outras pessoas que eu tenho conversado. Eu tenho percebido o quanto nos tempos atuais o nosso ego, a nossa motivação barata, ela tem aflorido e tem se tornado algo importante para a sobrevivência de modo geral. Mas assim, contra tudo isso, remando contra a maré do ego inflado, da motivação barata, da ânsia de ter, da ânsia de se tornar alguém vitorioso. Eu quero falar algo que eu vejo poucas pessoas falando. Não me interpretem mal, não pensem que eu estou querendo introduzir algo dentro de vocês, porque cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu pensamento e cada um tem a forma de agir, de pensar. Mas assim, assuma sua insignificância nesse mundo. Quando nós assumimos a nossa insignificância em um mundo que tem bilhares de pessoas e que ele não gira ao nosso redor, nós conseguimos cumprir o nosso propósito de uma forma mais leve. Eu, em algum momento da minha vida, eu achei que eu deveria ser a pessoa que mudaria ou transformaria o mundo, de certa forma. E, de modo geral, não é errado a gente ter esse pensamento. Eu, na minha casa dos meus 26 anos, nós temos aquela ânsia do jovem de querer mudar o mundo, mas em algum momento, seja por frustrações, seja por más decisões, ou até mesmo por boas decisões, nós aprendemos que nós estamos de certa forma errados. Tem situações no mundo que não vão ser mudadas. Tem pessoas no mundo que não querem ser mudadas. E isso traz uma leveza emocional melhor pra gente como ser humano, sabe? Eu vou ler uma frase aqui que talvez possa tornar algo mais simples ou mais objetivo para nós homens nesse tempo, sabe? Uma das características do homem maduro é precisar de pouca afeição, pouca compreensão e ser capaz de dar muita. É, pode parecer egoísmo, pode parecer que a gente está se desconsiderando, mas assim, nós somos homens formados para a sobrevivência, para trazer clareza e para nos tornarmos fiéis aos nossos princípios. A gente precisa de entender que vai ter um momento das nossas vidas em que a gente vai ter pouca afeição, poucas pessoas vão compreender a gente, mas na maioria das vezes a gente vai ter que ter afeição pelas outras pessoas, compreender, ter paciência. Então, assim, o que eu tenho observado? A gente tem invertido os valores sobre algumas coisas, sabe? Principalmente mulheres assumindo funções de homens, homens assumindo funções de mulheres. Não liga não, gente, a boca tá toda rachada, mas aqui é vida real, entendeu? Aqui é vida real e aqui a gente não fica se escondendo. E eu tenho percebido que os homens eles querem omitir essa função de sacrificador. Existe essa palavra, talvez, não sei, mas aquele que se sacrifica e se tornando aquele que quer que os outros se sacrifiquem por ele. Basicamente, a lógica atual do mundo tem se tornado invertida. Mulheres se posicionando por conta desses homens fracos e homens fortes se tornando fracos porque estão simplesmente cansados de mulheres que querem assumir a função deles. E diante do tema, né, que é insignificância, a gente aprende que, independente de como o mundo ele tem se circulado, ele tem
se movido, independente do que as pessoas pensam, acham ou querem que você seja, a partir do momento que a gente assume a nossa insignificância, e quando eu falo de insignificância, eu não estou dizendo que você é insignificante. Eu quero dizer que a gente tem que colocar o pezinho no chão e entender que um mundo com bilhares de pessoas, nós somos mais um. Então, assim, eu não estou querendo trazer uma motivação radical, eu estou querendo te dizer a verdade. Nós somos insignificantes para o mundo. A partir do momento que nós não temos uma multinacional e somos reconhecidos mundialmente, ou a partir do momento em que um terço das pessoas que convivem próximo da gente não nos conhecem, a gente tem que manter o nosso pé no chão, assumir a nossa insignificância e entender que a gente tem que mudar a nossa macro-região, aquilo que a gente consegue mudar ou aquilo que a gente consegue cooperar para o mundo. E quando nós homens entendemos isso, que a nossa função é cooperar aquilo que a gente tem perto da gente, seja família, amigos, missões, né, ajudar outras pessoas, o voluntariado, a nossa vida ela se torna mais leve, né? Então, assim, é o que eu tenho refletido nesse tempo, sabe? E é o que tem tido, é o que tem trago paz no meu coração para conseguir sobreviver nesse mundo, entendendo a minha insignificância. De que mesmo às vezes eu tentando ajudar as pessoas, ou tentando dentro de mim ser bom, com essa cultura de cancelamento, essa cultura das pessoas interpretarem as coisas da forma que elas querem, é, a gente a gente precisa de se configurar como alguém que eu não tenho culpa daquilo que os outros interpretam, eu não tenho culpa daquilo que os outros pensam, eu tenho culpa só daquilo que eu faço, só daquilo que eu digo, então eu tenho que ter zelo e cuidado com aquilo que eu faço e aquilo que eu digo. A forma como os outros vão interpretar a minha vida não compete a mim. Então, assim, esse vídeo é uma forma de escrever um diário virtual e talvez passar para alguém a imagem de que nós não estamos errados de ter um pensamento assim, sabe? E a gente tá rodeado de coach, de pensadores motivacionais, de pessoas que acham que é só bora pra cima, bora pra frente, mas se esquecem de parar e pensar e refletir, entender a vida, entender os seus sentimentos, entender as suas emoções e não romantizando isso, porque a gente tem que se sacrificar, correr atrás do nosso. Nós vivemos em um país em que nós somos obrigados a correr atrás do nosso pão de cada dia e isso não tem nada a ver. Mas assim, o que eu quero dizer é que talvez quanto mais a gente busca essa sabedoria de vida, mais crises existenciais a gente cria, né? Então assim, a ignorância ela é uma dádiva. Eu falo muito isso para as pessoas ao meu redor. A ignorância ela é uma dádiva, porque quanto mais sabedoria a gente tenta buscar, mais conhecimento a gente tenta buscar, menos de nós a gente quer ser, né? Menos de nós a gente quer parecer, a gente entende que não é, a vida não é sobre o ego, né? A vida ela é sobre o quanto eu consigo transformar as vidas de outras pessoas, o quanto eu consigo transformar a minha família e o quanto eu consigo ser maduro com os meus, sabe? A gente tem que assumir a nossa insignificância perante o mundo para que a gente possa entender o quão relevante a gente é para aqueles que se importam e para aqueles que estão do nosso lado. Os nossos pais estão caminhando para o fim da vida deles.
os filhos estão crescendo, as esposas precisam do nosso apoio, os nossos amigos às vezes não se despertaram para a vida. Então, assim, a gente precisa assumir a nossa insignificância nesse mundo que muitas das vezes não, ele é cruel. Ele vai querer te empurrar na sua goela situações para que a sua moral seja barrada, para que aquilo que você acredita seja eliminado do seu coração, da sua mente. Então, assim, se faz sentido para você esse desabafo, se faz sentido para você, você não tá sozinho, você precisa entender que tem outras pessoas que também entendem e também estão com esse pensamento de que a gente tem que assumir a nossa insignificância perante o mundo atual.